Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que eu sempre lembro a vocês aqui, que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver passando por perto aqui, vem conhecer a casa, será um prazer recebê-los. E dia de quarta-feira, sempre aqui nesse formato e também de forma presencial, o grupo de estudos das obras básicas se reúne para dar prosseguimento ao estudo, que no momento é o estudo do Livro dos Espíritos. Então, quem estiver passando por perto também, apareça, que será um prazer nós podermos estudarmos juntos. E afinal de contas, nós já estamos no livro 2º. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos. E estamos no capítulo 6º, capítulo bem extenso, da vida espírita. No momento, nós estamos estudando o item que trata das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos e as metades eternas. Já chegamos na pergunta número 296, em que os espíritos responderam, na verdade, a Kardec, se os afetos individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração. E nós vimos na semana anterior, ficamos com a semana inteira para refletir sobre essa resposta, de quando os afetos eles são sinceros, que é o amor que une esses espíritos, eles são inalteráveis, né? Então, quando são os laços de amor que unem os espíritos, esses laços não se rompem, eles são inalteráveis. E quando os espíritos se encontram, se unem, esse afeto, esse amor é uma fonte de inesgotável, de suprema felicidade. Foi aqui que nós ficamos na semana anterior, lembrando para vocês que eu leio aqui a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e aí de casa vocês seguem a leitura com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá, vamos continuar o nosso estudo com a pergunta 297 que Kardec faz aos espíritos sobre essas relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Vamos à pergunta número 297. Kardec vai dizer: os laços afetivos que dois seres mantiveram na Terra perpetuam-se no mundo dos espíritos? Então, o que eu sinto por alguém aqui, o laço que me une a outra pessoa, a outro espírito, enquanto eu estou aqui, nesse aprendizado com este personagem, quando eu estou encarnada,
esses laços, eles se perpetuam, eles continuam quando nós retornamos à dimensão espiritual. Nós continuamos sentindo os mesmos laços afetivos, os mesmos sentimentos pelas pessoas. Vamos ver a resposta que os espíritos deram a Kardec. Sim, sem dúvida, se estão fundados sobre uma simpatia verdadeira. Mas, se as causas físicas tiveram mais influência que a simpatia, ela cessa com a causa. Os afetos entre os espíritos são mais sólidos e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão subordinados ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Interessante essa resposta, né? Então, eles começam respondendo que esses afetos, eles se perpetuam se eles forem sentimentos, afetos verdadeiros, de uma simpatia entre esses espíritos, de algo que uniu essas pessoas através de um sentimento verdadeiro. Sentimento que um nutre pelo outro. Mas, se não foi isso que construiu essa relação, se foram as causas físicas, né? Se foi uma atração ou se foi por interesses materiais ou de amor próprio, a questão do ego, da conquista, isso se desfaz. Esses afetos, esses laços afetivos, eles só permanecem se eles são fundados sobre um sentimento verdadeiro. Deixa eu aqui tirar o som para não atrapalhar a gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tirar o som. Aqui, pronto. Então, voltando, né, ao que os espíritos estão nos chamando a atenção. Os afetos, eles só permanecem aquelas relações afetivas, aquele sentimento que nós temos aqui por alguém, se ele tem a sua base em relações, em sentimentos verdadeiros e não é calcado por interesses materiais, por interesses físicos, esses, sim, eles continuam. Eles permanecem. Mas, se eles são construídos a caprichos de interesse material, apenas pelas questões físicas, quando nós deixamos essa dimensão, quando nós deixamos o corpo físico, esses afetos também eles se desfazem. Porque só o sentimento verdadeiro que teve como função e influência a simpatia, que tem como a causa o sentimento verdadeiro, esse permanece. Mas aqueles que tiveram a sua origem em interesses da dimensão material ou atração física, ou interesses financeiros, ou do próprio ego, de amor próprio, esse, quando nós deixamos essa dimensão material, eles se desfazem.
Porque os espíritos dizem que o afeto que é do espírito e não do personagem, eles são mais sólidos e duráveis, porque não estão subordinados aos caprichos, às condições da dimensão material, dos interesses materiais. Quando é afeto, sentimento do espírito e não do personagem, isso segue com a gente na dimensão espiritual. Então, essa foi a resposta que os espíritos deram para a pergunta 297. E, continuando, Kardec, com a pergunta 298, vai falar de um tema que às vezes é polêmico. Ele vai dizer: as almas que se uniram estão predestinadas a essa união desde a sua origem? Cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual estará fatalmente reunida um dia? Tem ou não tem as metades da laranja? É o que Kardec está perguntando, né? Se nós, enquanto espíritos, estamos predestinados a uma determinada pessoa desde a nossa origem, porque está perguntando às almas que se unirão. Essa união é desde a origem, eu já vou me unir com outro espírito, tal, X. Tem uma parte de mim que está aí no universo e que eu estou predestinada a encontrar e me reunir com essa parte minha, essa outra metade em um dia, né? A famosa música de Fábio Júnior, as metades da laranja, é o que Kardec perguntou. Resposta dos espíritos: não existe a união particular e fatal entre duas almas. Então, os espíritos, eles não vão ter essa união fatal, se unir, se juntar. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferenciados, segundo a classe que ocupam e a perfeição adquirida. Quanto mais evoluídos, mais unidos serão. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Então, os espíritos estão dizendo que não existe uma falta em nós que vai ser preenchida com a união a outro espírito. Nós nos unimos por um sentimento fraternal, por um sentimento de que, ao fazer as nossas conquistas, aqueles que conquistam aquele mesmo lugar, nós vamos nos aproximar, nós vamos estar sempre reunidos pela condição, pelo nível evolutivo em que nós estamos, e quanto maior esse nível evolutivo, maior essa vontade de estar junto, por comungar dos mesmos pensamentos e sentimentos. Mas não existe essa união de que vai juntar essas metades de laranja para formar um outro ser. Essa união é em graus diferenciados, de acordo com o nosso processo evolutivo, que cada um tem a partir da sua origem, a partir de quando o divino quis que nós existíssemos, e a partir daí nós vamos nessa jornada. E quanto mais nós avançamos, nós nos unimos àqueles que já conquistaram aquele lugar, até quando aqueles que ainda não chegaram vão se reunir também, mas não para juntar e formar como se tivesse faltando uma parte de nós, porque o espírito não é
criado pelo divino dessa forma. Como se faltasse algo em que precisasse se unir a outra parte ou a outro espírito para estar completo. A união que existe em graus diferenciados de acordo com o nosso avanço, com o nosso desenvolvimento, a partir de cada personagem que nós vamos tendo através das experiências reencarnatórias. E essas conquistas são individuais. E quanto mais a gente conquista, mais nós nos aproximamos daqueles que já conquistaram antes. E isso nos une por um sentimento, mas não com uma parte que falta. Então, não existe a união particular e fatal entre duas almas. Então, não existe uma metade que eu tenho que buscar para se unir a essa metade e complementar uma falta que tenha em mim desde a minha origem. Não dessa forma. A união que existe entre os espíritos, mas segundo a classe e a perfeição, ou seja, as conquistas individuais que cada um vai no seu processo, por suas escolhas, por cada aprendizado, por cada conquista, vai galgando. Quanto mais evoluídos, mais unidos serão. Mais compartilharão desse sentimento e poderão auxiliar ainda aqueles que ainda estão na retaguarda. E aí eles vão dizer, né? Da discórdia nascem todos os males, da concórdia resulta a felicidade completa. Então, quanto mais a gente avança, mais a gente se une àqueles que já conquistaram esse lugar, que vão estar felizes de nos ver chegar até esse lugar onde eles já alcançaram. E dessa união, dessa concórdia, né? Da felicidade, da alegria de ver aqueles que estão chegando lá, para auxiliar e se colocar também à disposição daqueles que ainda estão na caminhada, e isso de forma incessante, mas não com uma união particular, em que a gente busque uma parte que falta. Não é assim que o divino nos criou. Então, essas são as reflexões que essa pergunta número 298 nos levam a esse lugar de reflexão. E para completar, na 299, Kardec, então, faz a seguinte pergunta. Então, em que sentido se deve entender a palavra metade, da qual certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Ou seja, em que sentido a gente deve entender quando determinados espíritos se expressam de que a metade da qual esses espíritos que são simpáticos seria essa outra metade? Então, é como Kardec perguntasse: em que sentido a gente deve entender a palavra metade da laranja, por exemplo? Alma gêmea, a parte que falta. Que alguns espíritos se expressam assim para designar quando são espíritos simpáticos, espíritos que nutrem um sentimento um pelo outro e em que diversas experiências esses espíritos se encontram e esse sentimento permanece. Que sentido é esse, então, desses espíritos que se expressam dessa forma? Essa pergunta é de Kardec. Resposta dos espíritos: a expressão é inexata, porque se um espírito fosse a metade do outro, quando separado estaria incompleto. Ou seja, quando o divino quis que nós existíssemos, nós estaríamos faltando algo enquanto espíritos. E não é assim que os espíritos, já em respostas anteriores,
já tinham trazido a informação que nós somos criados simples e ignorantes e vamos nesse aprendizado ampliando a nossa consciência e diminuindo a nossa ignorância. Mas não somos criados incompletos, como se precisássemos de uma outra metade para ser o espírito que somos. Então, os espíritos não estão dizendo, eles estão errados. Eles estão explicando que metade é uma expressão que não exprime como é a evolução do espírito. Porque se um fosse a metade do outro, quando estão separados, o espírito estaria incompleto. E, na verdade, nós não somos incompletos. Nós somos seres em desenvolvimento. Não está faltando uma parte. Na verdade, está faltando desenvolver a potência que nós somos através dos aprendizados, das escolhas, da integração das habilidades. E com isso, nessa caminhada, nós nos afeiçoamos a outros espíritos, espíritos esses que, por nós nutrirmos um sentimento verdadeiro, essa união ela pode se dar de tempos em tempos juntos. O que não significa que eles são metades um do outro, ou que um está incompleto sem o outro. Nós estamos em desenvolvimento enquanto espírito imortais que somos. Ampliando a nossa consciência, integrando habilidades, e quando nós conquistamos isso, aqueles que são os nossos afetos e que o aprendizado favorece que esteja juntos e que isso possa possibilitar um crescimento para ambos, eles sempre estarão juntos, mas não por isso é por escolha, mas não por necessidade de um completar o outro. Até porque esse desenvolvimento ele pode não se dar de forma igual. E o outro vai estar sempre aguardando para crescerem juntos, mas não para se unirem como metades para formar um todo. Então, os espíritos vão dizer, é uma expressão inexata, que não exprime como é o desenvolvimento do espírito imortal que somos, saindo de simples e ignorante para ampliação da consciência, ou o nosso desenvolvimento espiritual. Porque se um fosse a metade do outro, quando separado estaria incompleto. E nós não estamos incompletos. Nós estamos em desenvolvimento, em processo de aprendizado para desenvolver as nossas potencialidades e atingir a meta que o divino e o Criador, o Criador traçou amorosamente para cada um de nós. Então, essa expressão metade da laranja é uma expressão inexata, uma expressão que não exprime o desenvolvimento do espírito imortal que somos. Ok, meus amores? Muita reflexão, né? Muita polêmica. Mas tem espíritos que falam assim. É justamente o que Kardec pergunta. Né? Como a gente deve entender essa metade que esses espíritos dizem? Aqueles que se expressam dessa forma. E os espíritos vêm e explicam. E fica essa reflexão aí para a nossa semana. Né? Para que nós possamos ir em busca não de metade, não de complemento, mas ir em busca de desenvolver as nossas potencialidades, integrando habilidades para o nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais que somos. E aqueles que são os espíritos que nos são simpáticos, aqueles que são caros aos nossos corações, em que o que nos une
é o sentimento verdadeiro de espírito para espírito. Aonde eles estiverem, eles estarão nos aguardando de forma amorosa, não para unir e completar, mas para seguirmos juntos essa jornada de nos desenvolvermos enquanto espíritos imortais que somos, ampliando a nossa consciência. Ok, meus amores? Então hoje a gente vai ficar por aqui com essas reflexões, mas vocês sabem, na próxima quarta nós estaremos juntos aqui, sempre às 19 horas, nesse formato, e também na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Quem estiver passando, vem para refletir com a gente, para expressar a sua opinião, para dizer o que acha dessa resposta que os Espíritos deram. Nós vamos estar aguardando vocês. E segunda-feira também, nas reuniões doutrinárias, das 19h30 às 20h30, na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.